Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fim de Papo, tudo bem com vocês? Espero que sim mais uma vez, tava com saudade de vocês, há muito tempo aí sem poder gravar, sem poder gravar não, né, sem jogo, no final de semana na verdade tivemos alguns jogos que não gravamos, mas hoje estamos aí para poder falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro, gente, rodada 31, tivemos muitos jogos e muitos jogos ao mesmo tempo, hein? O cara que planejou essa rodada aí, principalmente para os clubes paulistas, tava de sacanagem. Por isso, muita coisa pra gente conversar hoje. Teve o Atlético Mineiro goleando o Corinthians. Ah, Yuri, goleada 3-0 não é goleada. Cara, era pra ter sido muito mais, tá? Tivemos a boa vitória do Santos sobre a equipe do Red Bull Bragantino. Uma equipe que jogou com uma outra postura. O Santos jogou com uma outra postura hoje e conseguiu uma boa vitória. Palmeiras conseguindo também um bom resultado, um ótimo resultado, 4-0 sobre o Atlético Goianiense, né? E o São Paulo que fora de casa não vence, né, gente? O São Paulo, principalmente na era Rogério Ceni, venceu aí apenas 2 jogos, esses 2 jogos em casa. Jogos importantes, é verdade, né? Um clássico contra o Corinthians, um jogo contra o Inter. O Inter que foi para esse jogo também meio que ser 3 pontinhos e andando, né? Mas enfim. Bom, gente, como tem muita coisa para falar, primeiro tem as minhas anotações, beleza? E tem aguinha para nós tomar. Então, por favor, beba água. Porque hoje tem muita coisa para falar, tá bom? Beba água, sempre beba água, gente. Bom, gente, vamos começar a falar do jogo aí de mais cedo, Atlético Mineiro e Atlético Mineiro e Corinthians. Bom, gente, o torcedor corintiano hoje, mais uma vez revoltado, né, com o Silvinho, com o Cássio, com o Gabriel, né? Com o Renato Augusto de centroavante. E é isso, gente. Aquilo que a gente sempre tem comentado aqui com vocês, o Silvinho, ele tem uma grande parcela de culpa, claro, no desempenho da equipe do Corinthians. Renato Augusto não é falso 9, tá? É muito óbvio que quando você coloca o Renato Augusto pra jogar, isso a gente já tem falado muitas vezes, tem se tornado até cansativo, mas quando você coloca o Renato Augusto, um jogador de uma qualidade que tem... o cara que tem a qualidade de enxergar o jogo de frente, como o Renato Augusto tem, se você coloca ele de costas pro gol pra brigar com um zagueiro, você desperdiça, cara. Você não tem um centroavante, você não tem um meia, ou um segundo volante que seja. E hoje, mais uma vez, o Silvio errou nisso, tá? Renato Augusto, mais uma vez, não conseguiu fazer nada, em especial no primeiro tempo. A partir do segundo tempo, quando o Corinthians já entra perdendo, o Silvinho coloca ali o Gabriel Pereira, né? Coloca ali o Renato Augusto mais de segundo volante para ele buscar essa bola e enxergar mais o jogo de frente. E aí o Corinthians tenta, até muito pela questão do Atlético recuar um pouco as linhas, o Corinthians consegue ter algumas oportunidades. Mas sabe aquela coisa de tipo assim, você é um time muito bom, o seu time é o melhor, tá? E você tá jogando contra uma equipe muito fraca. Aí você recua e você, de uma certa forma, deixa criar expectativas pro outro lado, né? Pra essa equipe mais fraca. E aí, quando você sentir que você tá em perigo, você, como tem uma qualidade técnica muito superior à outra equipe, você fala, bom, agora tá na hora da gente matar o jogo. Foi essa a impressão que deu do jogo do Atlético, gente. O Atlético recuou um pouco no começo da segunda etapa, normal. E aí, quando o Corinthians achava que podia achar um resultado mais interessante, um empate, um gol que seja, o Atlético foi lá com o Keno, numa saída de bola errada, inclusive do Renato Augusto, ele perde a bola, e o Keno faz um golaço, e aí acaba, né? O Corinthians não consegue jogar, e depois o Hulk faz mais um belo gol. Mas antes disso, gente, eu queria lembrar alguma coisa pra vocês. O jogo no começo foi equilibrado. O Corinthians até o momento do gol, até os 10 minutos, 13 minutos, o Corinthians vinha conseguindo marcar bem a equipe do Atlético e, de uma certa forma, pressionar a saída do Atlético ao ponto de conseguir recuperar algumas bolas no campo de ataque. O lance que resume bem isso foi uma saída de bola errada do Atlético, que a bola cai no pé do Duqueiroz, que não fez uma boa partida, é bom lembrar. Ele tem a oportunidade de finalizar, mas ele tenta o passe pro Gabriel, que tá pisando na área, mas... falta um pouco de qualidade. O Gabriel não tem essa qualidade para poder fazer jogadas ofensivas, né? Ele é um ótimo destruidor de jogadas, mas para criar
não serve, né? Acaba não servindo. Enfim, até o momento que o Cássio falha. Uma boa saída de trás da equipe do Atlético Mineiro, um chute do Diego Costa que não pega bem na bola, né? Eu até brinquei com alguns amigos do WhatsApp, cara, se ele tivesse jogando descalço, ele machucaria o dedão, porque ele mais chuta o chão do que qualquer outra coisa. O chute sai fraco, só que o Cássio escorrega o pé de apoio e acaba tomando um gol. O Cássio, gente, é aquela coisa, era uma vez um ídolo que já salvou muitas vezes a equipe do Corinthians, mas hoje em dia tá atrapalhando, cara. E aí, quem passa pano, normalmente vai falar assim, pô, Yuri, mas o cara fez 2 defesaças, era pra ser 5-0 pro Atlético. Só que, gente, tudo bem, eu concordo com vocês que a defesa que ele fez cara a cara com o Hulk foi sensacional, depois teve um chute no segundo tempo que ele fez uma grande defesa, tudo isso é muito verdade. Mas no momento que o jogo tava tão equilibrado e o Atlético consegue fazer um gol com o apoio da torcida, ali acabou o jogo pro Corinthians. Ali acabou o jogo pro Corinthians. E tem momentos do jogo que você, cara, não pode tomar gol. Não pode tomar gol. E é uma das características dessa equipe do Atlético, do Cuca. É pressionar nos 15 minutos, nos primeiros 20 minutos, conseguir fazer o gol para já destabilizar a equipe adversária e aí conseguir dosar o jogo como foi. E naquele momento, se o Corinthians não toma o gol, pudesse ser, aí a gente entra também naquela podia ser, se não sei o que no futebol não tem, né? Mas enfim, o Corinthians poderia até segurar ali um 0-0, achar uma bola bandida, mas aquele gol já ficou claro que desmoronou a equipe do Corinthians psicologicamente. E aí não teve força para recuperar, e aí a gente volta no Cássio, o gol que toma contra o Internacional, o gol que toma hoje. São falhas que são pontos, né, que o Corinthians vai deixando para trás através de falhas individuais que vai ficando difícil de recuperar. Bom, um ponto positivo pro Silvinho, apesar de não ter tido resultado, mas eu digo ponto positivo, turma, pela tentativa, tá? A escalação do Gustavo Silva na equipe titular no lugar do GP, mérito, o Gustavo ele tem feito por merecer, principalmente nos últimos jogos que tem entrado, entrou bem contra o Inter, contra a Chapecoense, contra a equipe do Fortaleza no fim de semana, e ele entrou no lugar do GP até para explorar as costas do Guilherme Arana, né? O Guilherme Arana é um lateral muito ofensivo e que pisa na área toda hora. Então é natural que o Silvinho colocando o Gustavo Silva, teoricamente, porque na prática não foi isso que aconteceu, mas teoricamente o Cuca teria que segurar um pouco o Arana mais para evitar essa subida e até explorar a jogada individual do Gustavo Silva em cima do Arana, que também não aconteceu, e a bola não chegou no Gustavo, né? O Corinthians não teve meio campo, hoje o meio campo não funcionou, Roger Guedes apagado, mas enfim, é difícil a gente individualizar as atuações ruins hoje, porque realmente foi um jogo coletivo do Corinthians muito ruim. Mas torcedor corintiano, apesar de tudo isso, dos males, o menor, tá? A rodada foi boa, se o Corinthians ganhou um pontinho que seja, hoje a rodada seria excelente, por quê? Fortaleza tropeçou diante do São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco. Fluminense perdeu, o Inter perdeu para ferrar o Grêmio lá no Sul. O Red Bull Bragantino perdeu pro Santos. Então, e na próxima rodada, tem Red Bull Bragantino e Fortaleza, cara. E o Corinthians recebe o Cuiabá na Arena de Itaquera. Então, em tese, né, a gente não sabe como o Corinthians vai reagir a essa derrota, mas tem tudo pro Corinthians poder vencer e, quem sabe, ganhar ao menos uma posição na próxima rodada, tá bom? Mas comenta aí, torcedor corintiano, o que você achou desse jogo. Com certeza é muito ruim, mas das atuações individuais. Eu tô curioso principalmente para saber o que vocês acharam das atuações individuais de cada um, beleza? Bom, gente, tivemos Santos e Bragantino, um grande jogo do Santos, um jogo que marcou principalmente pela postura diferente que a equipe teve. Um Santos que a gente viu no fim de semana aí contra o Palmeiras muito apático, mas muito pela qualidade do Palmeiras, né, gente? O Palmeiras é uma equipe que vem em evolução e é aquela coisa, o Palmeiras jogou demais aquele jogo contra o Santos, cara, e eu não acho nem que o Santos jogou mal, para ser bem sincero, no domingo, mas eu achei que o Palmeiras foi muito superior e acabou valendo, né? Tem uma equipe melhor, tem um elenco melhor e acabou se fazendo valer e na minha opinião foi justo o placar, tá, gente? Mas o Carille inclusive disse isso em entrevista coletiva após o jogo, que a postura do Santos
foi diferente. Foi diferente. A equipe hoje entrou disposta a jogar, disposta a ganhar. Mais uma vez a torcida do Santos comprando a ideia e empurrando essa equipe, ajudando a equipe do Santos a fugir do Z4. Um jogo de reabilitação para Marinho, que depois de 15 jogos volta a marcar um belo gol de peixinho. Para o próprio Carlos Sanches, que também fazia muito tempo que não marcava, né? E é um jogo importante, gente, porque é contra um adversário difícil. Você tem que olhar para o resultado, além de se distanciar do Z4, que é muito importante para o Santos. Só não foi melhor porque o Juventude ganhou, mas enfim, por exemplo, o Santos passa o São Paulo, cara. Tá com os mesmos 38 pontos, mas passa pelo número de vitórias. O Santos tem 9 vitórias contra 8 do São Paulo. Então, se a gente fala tanto do Santos que briga contra a zona de rebaixamento, o São Paulo é idem, né? São Paulo que tinha ganhado um respiro nas últimas rodadas, com vitórias importantes, principalmente no Morumbi, mas já volta a ligar o sinal de alerta, né? Porque realmente fica ali próxima da zona do rebaixamento, tá? Mas é isso, gente. Foi uma atuação convincente do Santos, um Santos que jogou muito bem. E agora é esperar o embalo, né? A gente sempre fica nessa expectativa de quando a equipe consegue um bom resultado, na próxima partida como que vai se comportar. É importante lembrar que dos últimos 12 pontos, o Santos conquistou 9, tá? Então a gente pode dizer que o momento do Santos, quando a gente fala momento, a gente fala do recorte ali dos últimos 5, 4 jogos. O momento do Santos é muito bom. De 4 jogos, você ter 3 vitórias, a gente pode dizer que o momento do Santos é outro no campeonato. O Carille, quando ele chegou, ele entendeu as dificuldades que essa equipe do Santos tem, principalmente em relação ao elenco. Essa equipe se desfez durante todo o ano, né? Se você pegar aí, cara, no último duelo mesmo contra o Palmeiras, se a gente pensar em janeiro, do confronto da Libertadores, o Santos só tinha o Felipe Jonathan e o Marinho, né? O resto praticamente mudou tudo. É uma equipe que se desmanchou, que vive uma situação financeira muito ruim, mas que, graças ao bom trabalho do Carille, que é um treinador que eu particularmente confio de olhos fechados. O Carille, para mim, é um bom treinador, foi muito injustiçado na última passagem dele pelo Corinthians, mas que quando o Santos acertou a contratação, eu pelo menos já imaginava isso mesmo, que ele fosse arrumar a casinha e fazer essa equipe jogar. Beleza? Mas é isso, torcedor santista, pode comentar aí o que vocês acharam do desempenho do Santos e a projeção para as próximas rodadas. O Campeonato Brasileiro se desenhando aí para uma decisão, né? Reta final de campeonato é sempre uma decisão, tá bom? Palmeiras e Atlético Goianiense, vamos falar desse jogo aí. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Palmeiras, mais uma atuação segura. Uma equipe que, às vésperas, né? A gente tá aí praticamente há 20 dias, pouco menos. Mas há 20 dias de uma final de Libertadores contra o Flamengo. E os momentos, né, das equipes, Flamengo e Palmeiras, completamente opostos. Um Palmeiras que depois que perdeu pro Corinthians passou por um momento de turbulência, isso é verdade, perdendo ali para Bragantino, tal e tudo mais, em casa, mas que já tá aí. 7 jogos de vencibilidade, sendo esses 6 vitórias, um empatezinho. O Abel vai encontrando essa equipe e vem contando com um momento individual de cada um que favorece muito, cara. Quando você tem um Rafael Veiga jogando o que tá, Gustavo Scarpa, que não tem sido, digamos, titular, mas que quando entra nessa equipe tá dando conta do recado. Hoje foi uma atuação emblemática do Scarpa, né? 2 assistências, 1 gol, cara, sensacional. E o Rony, cara, que de centroavante que não é muito da característica, mas que de vez em quando dá ali, faz um golzinho, né? Fez um domingo, fez hoje, de cabeça, né? Consegue dar uma assistência, consegue explorar jogadas individuais. Enfim, cara, é um Palmeiras que vai se encontrando às vésperas de uma Libertadores. Claro, futebol, ele muda muito a todo momento, gente. É claro que daqui, nós estamos aí no dia 10, 11... no dia 11, hoje, né? Já é dia 11, é verdade. Mas, cara, se você pega do dia 11
ao dia 27, obviamente que vai acontecer muita coisa. O Palmeiras ainda tem clássico ainda contra o São Paulo pela frente. Acredito que até lá o campeonato já vai ter... Para mim o campeonato já tá resolvido, tá? Mas matematicamente até lá o campeonato já vai estar resolvido com o título do Atlético Mineiro. Então, claro que a tendência é que o Palmeiras, a cada rodada, né, fique mais desinteressado pelo Campeonato Brasileiro a partir de agora, focando totalmente as atenções para a final da Libertadores. Na minha teoria, eu acho que depois do jogo ali contra o São Paulo no Allianz Parque, para mim o campeonato acaba o Palmeiras, o Palmeiras só vai utilizar reservas até o final do Brasileirão e aí foca totalmente as ações, faltando aí 2 semanas para Libertadores, tá? Isso é na minha cabeça, na teoria. Claro que a gente não tem informação, a gente não sabe o que passa pela cabeça do Abel Ferreira, mas em tese eu acho que é isso que vai acontecer, tá bom? Mas é isso, o Palmeiras tá ali, 58 pontos, já praticamente garantido na Libertadores do ano que vem, e num bom momento, num ótimo momento. Se a gente tá falando do Santos aí que de 12 conquistou 9, o Palmeiras vem 7 jogos de invencibilidade, claro que é um ótimo momento para a equipe do Verdão, beleza? E para fechar a rodada dos paulistas, esse compiladão, nós tivemos o tropeço do São Paulo diante do Fortaleza, né, gente? Primeiro tempo, um jogo muito chato, um jogo muito parelho. A equipe do Fortaleza é uma equipe muito organizada, que apesar de ter perdido pro Corinthians no fim de semana, deu muito trabalho, em especial no primeiro tempo. No segundo tempo, não. No segundo tempo, foi engolido pela equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians conseguiu dominar do início do segundo tempo até o final. Mas a gente pode dizer que é uma equipe muito organizada, cara. Essa equipe do Vojvoda realmente é uma equipe que costuma dar trabalho, tá? Um dos destaques que eu anotei aqui foi a atuação do Sara, o Gabriel Sara, que vinha sendo, inclusive, um dos destaques com o Rogério Ceni, jogou muito bem contra o Corinthians, jogou muito bem contra o Internacional, mas hoje foi muito mal, realmente, a gente não sabe o que aconteceu. É normal, jogador jovem, apesar de estar há muito tempo no profissional de São Paulo, mas é jogador jovem e essas oscilações podem acontecer, né? Bom, gente, eu coloquei uma coisa aqui, Rogério com dificuldade, né? O Rogério ele tem encontrado algumas dificuldades de montar essa equipe do São Paulo. Montar no sentido de que, se você pega no ataque do São Paulo, o Luciano, ele chegou muito bem nessa equipe do São Paulo, foi o único reforço que o Diniz teve, inclusive, né, para a temporada passada. E ele chegou muito bem. Só que ele não passa por um momento legal. O Luciano, ele tá no momento difícil, que as coisas não estão acontecendo. Só que quando o Rogério olha para o banco de reservas, ele tem Éder, hoje ele colocou, né? Éder e Vitor Bueno. E um pouco mais, se a gente descer, o Pablo. Não são nomes, cá entre nós, que a torcida do São Paulo gosta ou, eu vou além, que realmente decidem. Não são jogadores que decidem. E aí é que eu me apego. O São Paulo precisa reforçar. Não é novidade para ninguém. Eu não tô aqui descobrindo a América. Mas o negócio é o seguinte, gente. Nessa temporada que o São Paulo passa por dificuldades, brigando pelo rebaixamento, com uma possibilidade remota, é verdade, de chegar a uma pré-Libertadores pelo menos, mas eu acredito que nesse momento ainda, até pelos resultados dos adversários, o momento do São Paulo é brigar contra a zona de rebaixamento, né? E nessa rodada se agravou um pouco mais. Mas eu acho que nesse momento que o São Paulo passa um momento de dificuldade na temporada, você olhar para o banco de reservas e não ter opções para poder substituir aqueles que não estão passando por um bom momento dentro de campo, é perigoso. É perigoso. É aquela sensação de tipo assim, olha, se a gente escapar, foi por um fio. E na temporada que vem, vamos reforçar. Vamos reforçar. E a ideia, gente, de reforçar, muitos dos clubes pensam, né? Eu vou jogar Libertadores, tenho que reforçar a equipe. Ou às vezes, não vou jogar Libertadores, não preciso reforçar tanta equipe. Precisa, gente. Precisa. O caso do São Paulo é diferente do Santos. O Santos ele vive uma condição financeira muito ruim. O presidente atual do Santos, o Rueda, ele tem adotado uma política de tentar reestruturar o mínimo possível da equipe financeiramente. Mas olha a equipe do Santos, se desmanchou e não tem reposições. A equipe do São Paulo tem uma condição um pouco mais confortável financeiramente e, desculpa, tem sim a obrigação de reforçar a equipe para a temporada seguinte.
O São Paulo não pode, gente, passar... O São Paulo, não sei se vocês se recordam, mas o São Paulo entrou no início do Campeonato Brasileiro campeão paulista e com a projeção de ser campeão brasileiro. Tinha expectativa, não tinha? Então a gente pode dizer para vocês, gente, que o Campeonato de São Paulo tá preocupante. Eu ia falar, estava preocupante, mas não estava preocupante. Não acabou porque tem muita coisa para acontecer. Mas tá preocupante. Não acho, mesmo precisando de reforços e com esse elenco atual, que é fraco, né? Com muitos desgastes, com muito problema físico, o São Paulo não era para estar passando por essa situação, né? O São Paulo não tem uma equipe pior que o Cuiabá, por exemplo, gente. Mas olha o Cuiabá onde tá. É isso, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, tal. Eu coloquei aqui também que a vitória do Juventude, como eu já falei com vocês, agravou a situação, né? O Inter claramente não jogou nada, não jogou um mínimo de vontade contra o Juventude para poder prejudicar um pouco ali da equipe do Grêmio. O Juventude que foi a 33 pontos, o Grêmio que tem 29, venceu, assim, o que ameniza a situação do Grêmio é que venceu o Fluminense ontem, né, por partida atrasada, se não me engano, do campeonato. Mas realmente a derrota do Inter hoje ainda mantém um pouco da preocupação, tá? Bom, gente, uma ótima anotação aqui que eu coloquei, o Rogério ele mudou a equipe de São Paulo no segundo tempo, né, para tentar colocar um pouco mais de ofensividade na equipe, tirou o Igor Vinícius, colocou o Marquinhos, mas o Fortaleza conseguiu, inclusive, explorando, o Vojvoda foi muito inteligente, porque, naturalmente, se você tira um jogador como o Igor Vinícius, que é um lateral... Nossa, quase que vomita agora. Se você tira o Igor Vinícius, que é um lateral de origem, que tem características de marcação, para colocar um Marquinhos, um atacante, a tendência é que você fique mais vulnerável na marcação naquele setor, no lado direito. E o gol do Fortaleza sai por onde? Sai nas costas do Marquinhos. O Vojvoda foi muito inteligente por enxergar esse lado, né, essa parte estratégica, e o Fortaleza consegue o gol. Mas o placar, gente, no final de tudo foi justo. O São Paulo buscou o gol até o final, melhorou na etapa final, já tinha feito um gol bem anulado do Vitor Bueno, e logo na sequência o Benítez guarda aquele golaço de falta, tá? Mas você, torcedor do São Paulino, preocupado ou não com a situação do clube? Comenta aí, quero saber de vocês também. Para o torcedor do Fortaleza aí que vem no seu segundo tropeço consecutivo, poderia ter aberto vantagem sobre Corinthians, sobre Red Bull Bragantino, mas não foi o que aconteceu. E na rodada seguinte tem Fortaleza e Red Bull Bragantino, confronto direto pelo G4 do Brasileirão. Essa eu quero ver, vai ser um jogo, vai ser uma rodada, não vai ser um jogo, vai ser uma rodada muito interessante. Bom, gente, já falei demais, estou indo embora. Fiquem todos com Deus, uma ótima quinta-feira para todos. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para mais notificações. Peço desculpa se o vídeo ficou longo, mas é isso, gente. É isso que dá, colocar todos os paulistas para jogar no mesmo dia, no mesmo horário praticamente. Claro que não deu tempo pra gente ver todos os jogos, eu tive que estudar alguns outros, né? Por exemplo, Santos e Corinthians jogaram no mesmo tempo, 7 horas. Palmeiras jogou ali, 8h30, pra acabar 10h30, quando já tinha começado o jogo do São Paulo. Então, enfim, é pra gente enlouquecer, tá bom? Visite também a nossa página no Instagram, link tá na descrição, tá rodando aqui em cima pra vocês também. Um grande beijo no coração, amo todos vocês. Fui!